Boa noite a todos. Pelo que eu estou vendo, não tem ninguém aqui a primeira vez, né? Então, eu quero agradecer a todos os trabalhadores e frequentadores da casa por ter vindo essa noite, que perdi um pouquinho do seu tempo para me ouvir. A França, como nós já sabemos, ela é conhecida como o berço do Espiritismo. Mas Santa Maria, que fica no Triângulo Mineiro, também é conhecida como o berço do Espiritismo. Inclusive, quando eu contei a história de Eurípides Barçanufo, eu falei um pouco da Fazenda Santa Maria, que fica exatamente nesse local. Então, eu acho que é por isso que Minas Gerais foi um local escolhido para reencarnar vários espíritos de luz, que com seus exemplos nos deixaram grandes ensinamentos. Como, por exemplo, né, Irma de Castro, a Meimei, que nasceu em Mateus Leme, né, Eurípides Barçanufo, que nasceu em Sacramento, Chico Xavier, em Pedro Leopoldo. E esse personagem que eu vou falar hoje, ele nasceu em Tuiutaba. Portanto, todos em várias localidades, mas todas dentro do estado de Minas Gerais. Então, hoje, eu vou falar um pouco de Jerônimo Mendonça Ribeiro, apelidado e conhecido no movimento espírita como o Gigante Deitado. Jerônimo Mendonça nasceu no dia 1º de novembro de 1939, em Tuiutaba, Minas Gerais. Ele foi o 9º filho de uma família de 15 irmãos, de 10 irmãos. Sua família era muito pobre. A mãe era lavadeira e o pai era candeeiro, o nome que era dado à pessoa que tocava o carro de boi pelas fazendas, transportando alimento e pessoas. Com 7 anos de idade, Jerônimo Mendonça ajudava o pai a tocar o carro de boi pelas fazendas. Depois, ele foi engraxate, foi balconista, entregador de jornal e professor. Ele trabalhou também em um escritório de contabilidade, mas por piedade do proprietário, porque sabia das necessidades que a família dele passava. Jerônimo Mendonça estudou somente o primário, como era conhecido naquela época, porque ele precisava ajudar os pais, né, já que a família era muito pobre. Mas ele era muito inteligente, porque ele lia tudo que caía em suas mãos. Mesmo com pouco estudo, ele chegou a ser professor, dando aula nas fazendas para as pessoas aprenderem a ler e escrever. Mas nessa época ele já estava usando muletas. Jerônimo Mendonça nasceu em um lar católico, mas aos 13 anos de idade ele passou a frequentar uma igreja evangélica, onde ficou por 2 anos. Lá ele aprendeu a louvar a Deus cantando, porque possuía uma bela voz. Jerônimo Mendonça tinha um grande amor pela sua avó materna, uma senhora muito boa e que também era lavadeira, assim como sua mãe. Portanto, era muito pobre. Mas ela se preocupava muito em ajudar a todos, não somente seus familiares. Quando ela desencarnou, Jerônimo Mendonça ainda frequentava a igreja evangélica. Muito triste, ele foi procurar o pastor para ouvir uma palavra de consolo. Mas o pastor diz a ele: sua avó não tem salvação, por ela ser de outra religião. A avó dele era católica. Jerônimo ficou mais triste ainda depois de ouvir isso do pastor, mas ele não acreditava que era assim que acontecia. E andando pela rua muito triste, ele encontra um senhor que já era espírita em Ituiutaba. Era o senhor Gabriel da Rocha Galdino. Vendo que Jerônimo estava muito triste, o senhor Galdino lhe chama para uma conversa e pergunta a ele qual era o motivo de tanta tristeza. E Jerônimo narra o acontecido. O senhor Galdino, então, começa a falar para ele sobre a doutrina espírita, explicando sobre a pluralidade dos mundos, sobre a imortalidade da alma, sobre a relação do corpo e do espírito e também sobre a reencarnação. Nesse momento, um mundo novo se descortina para Jerônimo Mendonça, que até volta a sorrir. A doutrina espírita veio para ele como um grande remédio, que é justamente a fé raciocinada, a ciência, a filosofia e a religião. Era tudo o que essa alma forte procurava há muito tempo. O senhor Galdino, então, lhe dá de presente o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, que Jerônimo estuda com muita atenção. E passa a frequentar o Centro Espírita Amor e Fraternidade, que era o centro que o seu Galdino frequentava.
Nessa época, Jerônimo já estava com 17 anos de idade. Já nessa época, existia em Tuiutaba a União das Mocidades Espíritas, uma turma muito grande de jovens. Esses jovens promoviam muitos encontros, estudavam bastante a doutrina espírita e faziam muitas palestras. E também prestavam assistência para várias famílias carentes. Eles foram os responsáveis pela criação da campanha do Quilo, batizada de Alta de Souza, e que existe até hoje. Jerônimo Mendonça se engaja nesse movimento, trabalhando no auxílio a essas famílias, e começou também a fazer palestras divulgando a doutrina espírita. No início, ele fazia somente em sua cidade, logo já estava fazendo em outras localidades da região. Como tinha uma bela voz, foi convidado para fazer na rádio local a Ave Maria, todos os dias às 18 horas. Não demorou muito tempo, ele cria o seu próprio programa, que se chamava Alvorada Espírita Cristã. Desde criança, ele já sentia um pouco de dor, mas andava normalmente, até jogava bola, nada que o atrapalhasse. O pouco dinheiro que lhe sobrava, ele juntava para ir ao cinema, que era a sua grande paixão. Certa vez, um amigo seu, que era alfaiate, lhe dá de presente um terno de linho branco, que era muito caro naquela época. Jerônimo jamais tinha condições de comprar um. E ele fica muito feliz, que além de tudo, esse terno estava na moda e ele era muito vaidoso. Mas ele resolve guardar o terno para uma ocasião especial. Até que um dia chega na cidade, chega no cinema da cidade, o filme O Vento Levou, que tem aproximadamente 4 horas de duração. Então ele vai ao cinema e aproveita para usar o terno que ganhou, né? Como era a estreia do filme, quando ele chega no cinema, todos os lugares estavam ocupados. Mas ele não desiste e ele assiste o filme ficando em pé o tempo todo. Quando o filme terminou, os seus pés pareciam que tinham criado raízes. Ele ficou petrificado, agarrado ao solo. Não conseguia sequer dar um passo. Ele teve que ser carregado e foi levado para sua casa. Chegando lá, a sua mãe teve que rasgar a calça do terno, porque os seus joelhos estavam tão inchados que a calça não saía. Passando algum tempo, ele volta a andar. E como era brincalhão e fazia piada de tudo, ele dizia: não sei o que doeu mais, se foi os meus joelhos ou se foi ver a calça do terno que eu ganhei sendo rasgada. Deixa eu tomar um pouco de água. Jerônimo Mendonça tinha 1,83 m de altura e um belo porte físico. Ele era um homem bonito. Na sua intimidade, como ele era muito vaidoso e fã do seriado do Tarzan, ele se olhava no espelho e batia no peito dizendo: Ê, Tarzan! Mas nem a sua família sabia disso. Certo dia, no centro que ele frequentava, veio um palestrante de outra cidade para fazer uma palestra. E esse palestrante também era médium. E no meio da palestra, a voz do palestrante começa a mudar e a sua fisionomia também. E ele olha fixamente para o público e começa a dizer: eu vim dar um recado para o Tarzan que está na plateia. Ninguém entendeu, mas Jerônimo Mendonça sim. E o palestrante continua falando: Tarzan, se prepare para a selva do sofrimento e se agarre no cipó da fé e da esperança. Não demorou muito tempo, Jerônimo Mendonça começa a sentir dores muito fortes, consequência da artrite reumatoide, começando assim o seu sofrimento. No início da doença, ele usou muletas, depois passou para a cadeira de rodas e depois para uma cama especial que ele mesmo projetou. A cama tinha uma adequação apropriada para o seu corpo. Em uma cama normal, ele teria desencarnado rapidamente, porque não suportaria tanta dor. Ficou nessa cama e na mesma posição por 30 anos.
Além de ter que ficar nessa posição, era colocada sobre o seu peito um saco de areia de 30 quilos para ajudar na sua respiração. Devido à artrite reumatoide, começaram a surgir outras complicações. Suas unhas tiveram que ser arrancadas e sem anestesia, porque estavam tão infeccionadas que a anestesia não pegava. Os olhos também foram comprometidos e também tiveram que ser retirados. Passou a ter problemas cardíacos. Sua pressão às vezes chegava a zero. Além de bem-humorado, ele era muito resignado. Ele mesmo dizia que era um espírito muito comprometido, que teve em seu processo evolutivo grandes dificuldades morais e que desrespeitou as leis divinas. Não soube amar, matou e feriu em suas encarnações passadas. E quando caiu em si, teve o arrependimento. Então ele pediu para se reajustar diante dos homens, para poder se apresentar diante de Deus com a consciência limpa, aceitando passar por todas essas enfermidades. Mesmo tendo uma infância pobre, ele dizia que sempre foi muito feliz, porque só descobriu que era pobre quando ganhou seu primeiro par de sapatos, porque os sapatos nunca lhe fizeram falta. Um dia, ele resolve ir até Congonhas do Campo para falar com o Dr. Fritz, que se manifestava através de um médium. Ele foi na esperança de pelo menos aliviar um pouco das suas dores. Nessa, como em todas as viagens que ele fazia, ele ia deitado em sua cama, que era transportada em uma Kombi. Chegando lá, o médium, já mediunizado com o Dr. Fritz, pede que o trouxessem, mas estava com dificuldade de passar a cama pela porta. Mas o Dr. Fritz diz: vão tentando, porque esse é um espírito de porta estreita. Até que finalmente a cama passa pela porta. Aí o Dr. Fritz pergunta a ele: o que é que você tem? E Jerônimo responde: eu tenho artrite reumatoide. Mas o Dr. Fritz diz: não, o que você tem é a doença dos 3 Cs: karma, cama e calma. Não tem cura. Mesmo com todas as dores e com todas as limitações, ele nunca perdeu o humor e não parou de trabalhar, fazendo caridade e divulgando a doutrina espírita. Jerônimo ditava mensagens espíritas e os amigos copiavam e imprimiam, até que ele resolve construir uma gráfica. No início, a gráfica funcionou somente com maquinários doados e toda a mão de obra era voluntária. E essa gráfica existe até hoje. Ali são rodadas mensagens e cartazes espíritas que são distribuídos gratuitamente pelo Brasil e por diversos lugares da América Latina. Tudo o que ele arrecadava era através da divulgação da doutrina espírita, e tudo era direcionado para obras assistenciais. E ele fazia também a divulgação da doutrina espírita no rádio e na televisão. Jerônimo fundou, na zona rural, o Centro Espírita Manuel Augusto da Silva. E no dia 13 de setembro de 1970, ele funda o Centro Espírita Ceareiro de Jesus, que também existe até hoje. Só um pouco de água. Jerônimo tinha também o desejo de construir uma creche para abrigar crianças carentes, mas não possuía recurso para isso. E como sempre fazia, quando precisava de um conselho, ele ia falar com Chico Xavier, já que eram muito amigos. E ele pergunta ao Chico: o que você acha que eu posso fazer, além do que eu já faço, para arrecadar mais dinheiro? E o Chico diz a ele: faça o seguinte, o cantor Roberto Carlos está fazendo uma temporada no Canecão, que fica no Rio de Janeiro. Vá até lá e fale com ele. Jerônimo até ri e responde: Chico, como é que eu vou entrar no Canecão se mal tenho dinheiro para o combustível e talvez para um lanche? E o Chico responde: vai mesmo assim, tente falar com ele. Afinal, você é brasileiro, ele também. E os dois são filhos de Deus. Pode ir que tudo vai dar certo. Então, Jerônimo, mais 6 pessoas vão de Kombi para o Rio de Janeiro. Chegando em frente ao Canecão, eles ficam parados, pensando, sem saber o que fazer para entrar.
Nisso vem um homem que estranha aquela Kombi parada ali, com 6 homens dentro só observando. O homem então se aproxima da Kombi muito desconfiado. Mas quando chega perto, ele reconhece Jerônimo Mendonça e diz a ele: Eu te conheço. E Jerônimo pergunta: Me conhece de onde? Do Centro Espírita de Uberaba. Uma vez eu fui lá e te vi. Mas o homem pergunta a ele: O que vocês estão fazendo aqui? E Jerônimo diz: Eu vim para falar com Roberto Carlos, mas eu não tenho dinheiro para pagar o ingresso. O homem sorri e lhe diz: Hoje você está com sorte, eu vou te colocar lá dentro, porque eu sou o gerente daqui. A cama de Jerônimo foi colocada bem em frente ao palco. Quando acabou o show, Roberto Carlos vem até ele e pergunta: Como que eu posso te ajudar? E Jerônimo explica que precisava de recursos para construir uma creche para abrigar crianças carentes. Roberto Carlos então pede a ele que o procurasse no dia seguinte onde estava hospedado, para que pudesse conversar melhor. No dia seguinte, lá estava Jerônimo Mendonça, e Roberto Carlos dá a ele um cheque de 1 milhão de cruzeiros, e ainda diz: faça o que você achar melhor. Como Jerônimo era muito honesto, ele diz: vou te mandar todos os recibos dos gastos. Mas Roberto Carlos responde: não precisa. Se foi Chico Xavier que te mandou aqui, é porque você é honesto. Então, Jerônimo Mendonça constrói o Lar Espírita Pouso do Amanhecer, que abriga aproximadamente 200 crianças carentes e que também existe até hoje. Um dia, Jerônimo estava muito mal, com uma hemorragia grave. E achando que ia desencarnar nesse dia, ele pede que o levasse até Uberaba para se despedir de Chico Xavier. Mas de como ele não aguentaria. Então os amigos conseguiram com uma pessoa que tinha um avião de pequeno porte que o levasse até Uberaba. Mesmo estando muito mal, chegando lá, Chico lhe chama a atenção dizendo: sabe por que você está com essa hemorragia? É porque você aceitou o coitadinho, passou a cultivar a autopiedade e isso faz muito mal. Chico então lhe dá um passe na região abdominal e a hemorragia cessa. E aquele homem que achava que ia desencarnar naquele dia, naquela noite, faz uma palestra pública. Em outra ocasião, ele vai novamente procurar para Chico Xavier. Quando chega lá, Chico pergunta a ele: Como vai, meu filho? E Jerônimo responde: Estou viajando com meu atestado de óbito. O cardiologista falou que minha vida está por um fio. Chico ri e responde: Bendito fio. Existe fio de nylon, fio de aço. O Emmanuel está dizendo que o trabalho no bem engrossa o fio. E que é por isso que muitas vezes o cidadão já era para ter partido, mas ainda está com fio grosso, parece teimoso. Mas é o bem e o trabalho no bem que engrossa o fio. Chico Xavier sempre que tinha uma oportunidade, ia dando para Jerônimo dicas do seu passado reencarnatório, para que ele tivesse mais força ainda para aguentar tanta dor. E uma vez Chico disse a ele: Toda vez que eu te vejo, eu tenho vontade de reler o livro O Romance de uma Rainha. Esse livro foi psicografado pela médium russa Vera Krianovsky, lá no início do século XX, e ditada pelo espírito Rochester. Esse livro relata muita crueldade que se passou no Egito Antigo, onde Jerônimo Mendonça foi o príncipe Aurangzeb, antes mesmo de Jesus ter estado na Terra. Também narra outra encarnação dele, onde ele foi o príncipe Luís II da Baviera, que fica na Alemanha. E foi ali que ele conseguiu um freio para reencarnar nessa última existência, passando por tudo o que sofreu e divulgando e trabalhando na doutrina espírita. Talvez aí também esteja a explicação do porquê antes dele ter adoecido, ele era muito vaidoso, porque ele foi príncipe em 2 últimas encarnações. Né? Jerônimo contava que era obsidiado por um espírito que se apresentava em forma de mulher, e que esse espírito o vinha perseguindo por várias encarnações. Ela era a cobradora de sua vida. Ele sofreu muito com as investidas desse espírito, com torturas físicas e morais.
Ficou sabendo mais tarde que esse espírito, após observar a sua renúncia e resignação, bem como os exemplos que dava, e sobre a sua mudança e aceitação dos ensinamentos de Jesus, esse espírito foi abrandando o seu ódio e ficou mais maleável às elucidações. Uma vez, Jerônimo foi fazer uma palestra em outro estado, e uma jovem que estava na assistência lhe dá de presente um quadro que ela pintou. A pintura era de uma mulher, e essa jovem diz a ele: "Eu sempre vejo essa mulher do seu lado." Jerônimo tinha contado para os amigos sobre o espírito obsessor, e até o descreveu. E quando os amigos olharam para o quadro, ficaram abismados, porque era exatamente o espírito que ele descreveu. Quando alguém perguntava para ele: "Você é médium?", ele brincava dizendo: "Eu sou médium de defeitos físicos e quem me carrega são médios de transporte." Jerônimo, Jerônimo não tinha mediunidade ostensiva, mas era muito intuitivo. Ele tinha muitas reminiscências do passado. Por isso, todos que procuravam, ele atendia com os olhos da alma, sempre mostrando a elas, através do seu exemplo, o quanto elas podiam fazer. Ele tinha uma grande capacidade de abrir o coração e a mente das pessoas. Certa vez, uma mulher que estava planejando se suicidar estava em sua casa com a televisão ligada e Jerônimo estava dando uma entrevista. E o apresentador pergunta a ele: "O que é felicidade para você?" E ele responde: "Eu que estou deitado há tanto tempo na mesma posição, seria virar na cama, nem que fosse por um minuto." A mulher, então, ao ouvir isso, fica muito comovida e desiste da ideia do suicídio. Jerônimo Mendonça não se casou, mas brincava dizendo: "Casei na doutrina espírita no civil e com a dor no religioso." Jerônimo era muito querido por todos. Sua professora do primário, mesmo já sendo muito idosa, ela sempre vinha ler para ele. E ele sempre foi também muito bem cuidado pela sua família, principalmente pela sua irmã caçula, que até fez enfermagem para poder cuidar melhor dele. Sua mãe costumava dizer: "Eu tenho 10 filhos e só um é aleijado, mas é justamente esse que não para em casa." Como era cego, ditou 5 livros que foram escritos por alguns amigos. Os livros são Crepúsculo de um Coração, Cadeira de Rodas, Nas Pegadas de um Anjo, Escalada de Luz e De Mãos Dadas com Jesus. Também gravou 2 discos, um de nome Intimidade Espírita, onde ele declama versos e poemas, inclusive alguns psicografados por Chico Xavier. O outro disco, de nome Obrigado, Senhor, como Jerônimo também, inspirou Roberto Carlos a escrever a música A Montanha. Jerônimo Mendonça desencarnou no dia 26 de novembro de 1989, aos 50 anos de idade. Ele tinha chegado de Curitiba, onde havia feito várias palestras em casas espíritas, por isso estava muito cansado. E por volta das 4h30 da madrugada, ele desencarna. Há vários relatos de grupos espíritas que agora ele se apresenta como o gigante em pé. Continua trabalhando e sempre bem-humorado e fazendo suas trovas como sempre gostava de fazer. Então, o maior legado que ele nos deixou foi ter servido de exemplo, sendo aquela pessoa que compreende os motivos dos sofrimentos, aceitando com resignação e bom humor. Nos mostrou que devemos agir com bom humor diante das nossas dificuldades, usando o humor como muletas para nos mantermos em pé, para que tenhamos boa vontade e disposição seguindo adiante, não se importando com o passado, mostrando que o importante é tentar e recomeçar a nossa transformação, sempre sorrindo. Bom, gente, para quem nunca ouviu falar de Jerônimo Mendonça, parece que tudo isso que eu falei é praticamente impossível, né? Como uma pessoa que viveu tanto sofrimento poderia fazer tanta coisa e ainda está sempre de bom humor, né? Mas quem quiser comprovar, tem vários vídeos dele mesmo na internet fazendo palestras e sempre de bom humor. Tem também o livro O Gigante Deitado, de coautoria de Jane Martins Vilela.
que recebeu de Jerônimo Mendonça, 9 anos antes dele desencarnar, um esboço da sua própria biografia. Tem também o livro Novos Casos de Jerônimo Mendonça, escrito por Nicola Frattari, que conviveu com ele e que até hoje frequenta o centro que Jerônimo fundou. E agora eu queria dividir com vocês um poema que eu fiz em homenagem a ele, que é praticamente o resumo de tudo isso que eu falei. E o poema diz assim: Jerônimo Mendonça foi apelidado de gigante deitado. Lutou bravamente com a doença e sempre bem-humorado. Jerônimo Mendonça divulgou a doutrina espírita em sua cidade e em outros estados, sempre na mesma posição, sem sequer olhar para os lados. Jerônimo Mendonça brincava dizendo: muitos palestrantes são ovacionados, mas eu sou o único que sempre saio carregado. Jerônimo Mendonça não se casou, apesar de ser bonito e vaidoso, mas brincava dizendo: casei no espiritismo no civil e com a dor no religioso. Jerônimo Mendonça construiu o Lar Espírita Pouso do Amanhecer, que abriga crianças de todas as idades e também aquelas que acabam de nascer. Jerônimo Mendonça fundou o Centro Ceareiro de Jesus. De tudo ele fazia piada, porque sabia que era o responsável pelo peso da sua cruz. Jerônimo Mendonça não usou sua limitação para chamar a atenção, mas para mostrar que nada serve de empecilho quando se quer praticar uma boa ação. Muito obrigada.